Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Que possamos contar nesse instante com a proteção do alto, com a proteção de Deus para os nossos lares, para a nossa caminhada. Que possamos sentir nesse instante, ao conectar a nossa mente e o nosso coração com o nosso Criador, que possamos sentir todo o seu amor nos envolvendo. Hoje, o nosso tema da nossa conversa de hoje é o capítulo 60 do livro Vinho de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá. O tema é: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Está em Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Esse capítulo 5 é o versículo do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, em que Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados aqueles que choram, enfim, porque sempre tem uma consequência aí. Logo após, Jesus se dirige aos apóstolos e diz categoricamente: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que ele queria dizer? O sal é o elemento que dá a temperança, que dá o equilíbrio, que dá sabor, na medida certa, nem mais, nem menos. Muito sal fica insuportável, e sem sal, né, também fica sem graça. E a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. O que é a luz do mundo? O que a luz faz? A luz traz conhecimento, a luz ilumina, a gente enxerga todo o caminho com a luz, enfim. Nesse sentido que Jesus define o papel dos discípulos, dos seus seguidores, dos cristãos. E logo no finalzinho do versículo 47, Emmanuel extraiu essa frase: que fazeis de especial? E vamos ver o que Emmanuel nos traz. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos de tudo isso. Em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Primeiramente, essa pergunta nos é direcionada e precisamos, antes de analisá-la, analisar tópico por tópico aqui o que Emmanuel lançou. Ele diz assim, que nós já sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Nós cremos na reencarnação, que a vida não termina
com a falência do corpo. E quando ele fala que a vida prossegue vitoriosa além da morte, por quê? Porque a morte, como noção de aniquilamento total, não existe. Então nós cremos, como outros segmentos religiosos também creem, que a vida segue depois da morte. E ele diz que a vida segue vitoriosa. Sabemos que, os espiritistas cristãos sabem que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Emmanuel coloca e define a Terra como escola. Então nós estamos aqui para aprender. Muitas vezes nós vamos falhar nas nossas provas, né? Nós aprendemos a teoria e muitas vezes na hora da prova, evidentemente nós podemos falhar. Mas o que é imprescindível é sabermos que nós estamos aqui na Terra, que é considerada uma escola, um aprendizado. Sabem que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se dia a dia. Nós temos consciência que o nosso corpo, como toda matéria, ela tem um tempo certo. Como toda matéria, ela se desgasta. E como toda matéria, um dia ela vai se dissolver, né? Vamos dizer assim, como toda matéria, ela vai... os elementos que a compõem vão se desagregar algum dia para formar novos elementos. A vestimenta do corpo é como uma roupa que um dia fica poída e se desgasta e nós temos que trocar. Olha que interessante. Então, a cada reencarnação nós trocamos a vestimenta e utilizamos um novo corpo. O que não quer dizer que nós não devemos dar ao corpo a importância que ele merece. Nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, zelar por esse corpo, porque é através dessa vestimenta que nós vivemos a nossa experiência na carne. Então, cuidar do corpo é importante, da alimentação, dos pensamentos, é importante alimentos saudáveis, é importante atividade física, é importante pensamentos, a limpeza nos pensamentos, a meditação, o contato com a natureza. Tudo isso favorece para que o nosso corpo fique mais saudável. Um corpo mais saudável, ele melhor serve de ferramenta para o espírito. E prossegue Emmanuel. Sabem que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Ora, a dor é um estímulo às altas realizações, por quê? Porque é através da dor que nós vamos aprender. É como a criança que, inocente, vê a luz de uma chama, de uma vela, e ela vai com o dedo para tocar, ela quer experienciar. E por mais que alguém diga, não coloque o dedo, vai doer, muitas vezes é preciso a experiência. Então, muitas vezes é preciso a experiência da dor para que nós aprendamos as lições. Seria perfeito se nós não tivéssemos que passar pela dor e aprendermos as nossas lições que precisamos para o nosso aprimoramento moral. Mas muitas vezes a dor é um sinal de que a direção está errada. Então, todas as vezes que nós tomamos uma atitude e como consequência vem a dor física, moral, é sinal de que a direção está incorreta. Então, precisamos mudar de direção. Então, a dor é um alerta para a gente mudar de direção. E ela é através dessa que nos estimula às altas realizações. Sempre depois que nós passamos por um momento de dor, seja ele física ou moral, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais fortes e mais experientes. Nós saímos diferentes, e esse é o sentido, a função da dor. A função da dor não é castigo, não é outra finalidade senão o aprendizado. Sabemos que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. É
a lei de causa e efeito. Os nossos atos, palavras e pensamentos lançados no universo, eles vão gerar um efeito no mesmo sentido, seja para o bem ou seja contrário ao bem. Mas a colheita é livre, nós semeamos, nós temos o livre-arbítrio de semear o que desejamos, mas a colheita vem e ela é obrigatória. Então, se eu semeio o bem, com certeza eu vou receber o bem. Pode não ser da pessoa que eu semeei o bem, eu ajudei, nem do mesmo núcleo, nem no mesmo tempo, mas com certeza esse bem virá. O contrário também é verdadeiro. Nós sabem que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Os nossos caminhos serão iluminados sempre que estivermos a serviço do bem. Isso quer dizer que é preciso estarmos em atitude para o bem, não só em pensamento, em oração, mas eu faço tudo, eu não faço mal para ninguém e eu não prejudico ninguém, mas que serviço para o bem nós estamos fazendo? Então, em serviço no bem, os nossos caminhos são iluminados pelo Senhor. Então, se nós estamos trabalhando no bem, a nossa caminhada, ela é iluminada. E olha que interessante, né? Fazendo uma alegoria com isso, uma interpretação. Quando o nosso caminho está iluminado, nós enxergamos melhor os obstáculos e nós podemos nos livrar deles ou desviar. Então, trabalhando no bem, o nosso caminho é iluminado, nós erramos mesmo e conseguimos conquistar essa proteção do alto. Interessante. Sabem que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Toda oportunidade de trabalho agora é bênção dos poderes divinos. E seja o trabalho material ou espiritual, o trabalho é uma lei divina e ela é necessária para nós. O trabalho, nós estamos falando de remuneração, salário, que isso é uma consequência, mas o trabalho feito, realizado com vontade, com dedicação, seja ele qual for, desde uma simples faxina até a direção de uma grande empresa, não importa, porque no mecanismo da vida todas as profissões são necessárias e importantes, seja ela qual for. Então, vamos enxergar a partir de hoje o nosso trabalho como bênção divina. Só quem perde um emprego, perdeu um emprego e está sem a sua remuneração, sem o salário, ou mesmo nós que estamos, por causa da pandemia, um pouco afastados dos trabalhos nas casas espíritas ou da assistência social, nós sentimos falta desse trabalho, porque o trabalho é uma lei divina e a ociosidade constante, ela traz prejuízo para nós, como espíritos, como homem, como ser mesmo. Vamos lá. Em verdade, sabem que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Nós não viemos à Terra a passeio. Então, nós queremos que tudo saia de acordo com o nosso desejo, que nós não queremos enfrentar problemas, nem dores, nem dificuldades. Mas aqui é um alerta para dizer assim, olha, nós não estamos aqui passeando, nós viemos aqui com o objetivo de nos aperfeiçoar moralmente. Então, este é o objetivo da nossa estadia aqui. Sabem que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Essa frase é bem forte. A justiça não é ilusão. Por mais que nós tenhamos a impressão de que a justiça não existe, de que a justiça é falha, de que Deus não é justo, Emmanuel categoricamente nos afirma que ela com certeza virá, mas não é no nosso tempo. E o que é a justiça, né? Tem várias definições de justiça. Uma delas, de um romano chamado Ulpiano, na Roma Antiga, que dizia que
o Piano ou o Justiniano, agora eu não me lembro, mas um desses caras falaram o seguinte: justiça é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu, e isso quer dizer merecimento. Então, cada um vai ter de acordo com o seu merecimento. E essa justiça divina vai, com certeza, nos trazer o que nós merecemos, o que nós precisamos. E ela, com certeza, virá. E surpreenderá toda a gente. Olha que interessante. Surpreenderá toda a gente. Por fim, sabemos que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. A frase é extensa, então nós vamos imaginar, vamos por partes. A existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho. O trabalho, de novo aparecendo aqui, como imprescindível para o homem. Nós temos numa oficina o quê? Várias ferramentas, não é? Para trabalhar. Então, na vida, na oficina da vida, também nós temos várias ferramentas de trabalho. Nós temos, primeiro, o nosso corpo físico, a nossa inteligência. Na oficina da vida, nós temos a família como campo, a sociedade, o campo profissional como expressão, né, do nosso eu, do nosso ser. Então, nós temos na vida uma oficina. Isso quer dizer que nós precisamos saber usar essas ferramentas que nós temos durante a nossa estadia na Terra. E que é uma oficina, é a abençoada oficina de trabalho, de resgate e redenção. Resgate por quê? Toda vez que nós estamos resgatando os equívocos que cometemos no passado. Então, resgatar é trazer de volta, é reparar aquilo que nós muitas vezes destruímos. E redenção. Redenção significa salvação, ser salvo. Salvo do quê? De nós mesmos, da nossa ignorância espiritual, da nossa falta de conhecimento, ser salvo da nossa sombra, né? Daquilo que ainda precisamos melhorar. Então, essa oficina de trabalho também nos proporciona o resgate e a redenção. E os nossos atos, palavras e pensamentos, olha só, não são só atitudes, atos, palavras e pensamentos de toda criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Então, os meus atos, minhas palavras e meus pensamentos, aquilo que eu produzi no campo infinito da vida, vai me trazer os frutos daquilo que eu mereço. De novo, a causa e efeito, de novo, a responsabilidade nossa por aquilo que vem até nós. Tudo que chega até nós, seja que nós consideramos como bom ou não tão bom, tudo que chega até nós é um mecanismo do universo trazendo a nossa colheita por sementeiras anteriores. Aqui um parênteses, nós falamos muito em resgate, estou resgatando minhas dívidas. Nem todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida são resgate, estamos pagando alguma falta cometida no passado. Ao contrário, muitas das dificuldades são oportunidades de vencer as nossas dificuldades. São provas, como a prova na escola, que nós estudamos a teoria e aí uma vez nós vamos precisar colocar o nosso conhecimento em prova. Então, muitas vezes, os problemas, as dificuldades não são castigos, não são resgates de vidas passadas, não, são provas dessa mesma vida. Nós precisamos passar por essas provas. Para quê? Para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos espíritos melhores, homens melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores, pais, mães, filhos, parentes
consanguíneos ou não melhores. Então, todas as dificuldades são oportunidades de melhoramento. Nós, muitas vezes, somos impulsionados por essas dificuldades, senão nós nos acomodamos. Né? É muito fácil, aquela zona de conforto, tá tudo bem. Muitas vezes a vida traz algum desafio para que nós possamos crescer também. Não podemos se estagnar no nosso desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, profissional. Tudo vem para que nós sigamos à frente. E por fim, Emmanuel nos diz, efetivamente sabemos de tudo isso. Então, tudo isso que nós comentamos, nós já temos conhecimento, já conhecemos. Em face, pois, de tantos conhecimentos e tantas informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Ou seja, nós recebemos um corpo perfeito, nós fomos inseridos numa família, numa sociedade, nós temos oportunidade de realizar nosso trabalho material, o trabalho espiritual, e não só dentro da doutrina espírita. O conhecimento chega ao homem das diversas maneiras, dos diversos flancos. Quando Deus, a espiritualidade maior, faz chegar até nós o conhecimento, é porque nós já estamos preparados para utilizar aquilo para o bem. Então, não só na doutrina espírita, mas também no catolicismo, no protestantismo, nas diversas linhas esotéricas, em todo núcleo que existe, isso eu creio muito, em todo núcleo que existe, reunião de pessoas direcionados para o bem, com certeza o amor divino está ali atuando e com certeza as informações vêm do alto. Isso eu tenho plena certeza. Pode ser com palavras diferentes, de maneiras diferentes, mas o conhecimento vem do alto, para que nós melhoremos a nossa vida aqui na Terra. Nós podemos ser felizes aqui mesmo, com todas essas ferramentas, nessa oficina maravilhosa de trabalho. Basta nós nos dedicarmos ao nosso aprimoramento espiritual. E com toda essa bagagem de conhecimento que nós temos, Jesus veio há mais de 2000 anos e nós já lemos, estudamos, falamos, sabemos muita teoria. A pergunta aqui é, o que nós fazemos mais? O que nós podemos fazer além? O que nós devemos nessa semana refletir? O que eu posso fazer de melhor? Qual é o nosso papel aqui no mundo? Nós sobrevivemos a uma pandemia. Tantos desencarnaram. Velhos, moços, idade madura, pobres, ricos, inteligentes, não inteligentes, pessoas importantes, pessoas anônimas. Foram muitos desencarnes, porque já tinha chegado a hora dessas pessoas. E nós que ficamos aqui, o que fazemos de melhor? O que fazemos de diferente? Então, a partir de agora, que nós tivemos essa nova oportunidade de vida, essa nova oportunidade de continuar aqui nessa terra maravilhosa, que nos dá tantos recursos naturais, o que nós fazemos de diferente? O que nós podemos fazer de diferente no nosso lar? Na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Muitas vezes nós pensamos que para fazer algo é preciso ter recursos financeiros. A maioria das pessoas que começam auxiliando o próximo não tem nenhum. E o recurso aparece. Mas, se eu não tiver recursos financeiros, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma oração pela humanidade. Eu posso rezar pelo meu próximo, eu posso fazer um trabalho manual, fazer touquinha. Eu tenho uma amiga que faz toucas para pessoas nos asilos e crianças. Ela recebe lã de doação e ela não tem recurso financeiro, mas ela faz as toucas, que vai aquecer
as outras pessoas. O que eu posso fazer na minha esfera limitada de ação? Podemos fazer muito. Nessa oficina divina, nessa oficina que é o mundo, o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho? Eu posso não ter todas as ferramentas que eu gostaria de ter ou que outros tenham, mas nós temos cada um dentro do nosso alcance ferramentas importantes. Eu tenho as mãos, eu tenho a palavra, eu tenho o olhar, eu tenho recursos financeiros, por que não? Mas o que nós estamos fazendo agora? O que nós podemos fazer para melhorar esse universo em que nós estamos vivendo? Que marca nós vamos deixar aqui? Então, né? Eu sobrevivi à pandemia, que ótimo. E o que eu estou fazendo de melhor que antes eu não faria? O que eu estou fazendo de melhor que aquele que não tem conhecimento doutrinário, espírita, aquele que não tem nenhum segmento religioso? Muitas vezes nós vemos ateus muito mais bondosos do que os religiosos. Então, estar ligado a um segmento não significa que basta para a nossa elevação espiritual, para a nossa, entre aspas, salvação. Não. É preciso fazer além, é preciso fazer um pouco a mais do que aquele que ainda não tem o conhecimento que a gente tem, as benesses que nós temos, a vida cheia de oportunidades que nós temos. Isso não tem a ver com idade, nem com classe social, de maneira nenhuma. Em todos os nossos círculos de ação, nós podemos fazer diferente, fazer melhor. Vamos deixar a nossa marca no mundo? Vamos deixar a nossa marca como alguém que fez a diferença? Este é o nosso questionamento dessa semana. Que fazeis de diferente que os outros? Na sua profissão, o que você faz de diferente dos outros? Fazer tudo que os outros fazem igual? Que mérito. No seu lar, o que você faz de diferente? Na sua comunidade, o que você faz de diferente? No auxílio ao próximo, o que você faz de diferente? O que você faz mais que os outros? Como é que você se destaca no mundo? Nós somos filhos de Deus. Dentro de nós existe a centelha divina. Dentro de nós existe a potência, como diria Aristóteles, discípulo de Platão. Nós temos em nós a potência, que pode se transformar que em ato vai se transformar. Então nós temos as potencialidades, nós precisamos do ato, da atitude, da vontade, para nos transformar naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. É preciso fazer um movimento sempre. Então, essa transformação exige trabalho, árduo muitas vezes. Mas a cada dia em que nós conseguimos nos transformar para melhor, transformar nossa vida para melhor, o nosso ambiente, o nosso trabalho, nós vamos nos sentindo mais fortes, nós vamos nos sentindo mais próximos de Deus. E essa proximidade é que traz essa sensação de felicidade, sensação de paz, sensação de dever cumprido. Que essa semana possamos trazer à nossa mente várias ideias de como fazer tudo melhor, desde uma alimentação, desde uma refeição, desde o nosso trabalho, desde o cumprimento diferente com os vizinhos, enfim, N possibilidades que nós temos na oficina divina da vida de fazer melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e que tenhamos uma semana repleta de oportunidades de servir e de ser feliz.